Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo, São Paulo 0, Coritiba 0. Ah, iguais do coração! O que é que está acontecendo com o dia Rest, iguais? Hein, iguais? Hein, César Filho? Anunciado por César Filho, eu estou aqui para mais um depois do jogo. Para mais um depois de um jogo lamentável. Porque o São Paulo, uma vez mais, tropeça. O São Paulo, uma vez mais, derrapa em pleno solo sagrado do Templo do Morumbi. Uma coisa impressionante, iguais. O São Paulo, agora, não é? Fica a 4 pontos, né? A 4 pontos, a 5, 4, 5 pontos, a 5, mas a rodada ainda não terminou, o Internacional joga. O Internacional está jogando, deve estar começando o jogo do Internacional, no momento em que eu estou aqui gravando. Mas o São Paulo fica ali na boca da região infernal do Campeonato Brasileiro. Depois de mais esse empate com o Curitiba, o time do Curitiba, que me perdoem os curitibanos, que me perdoe o estado do Paraná, estado do qual eu gosto tanto, tenho tantos amigos por lá, mas que me perdoe os curitibanos, o time do Curitiba é um candidato seríssimo ao rebaixamento. Então o São Paulo tinha obrigação de ganhar esse jogo, hoje dentro do Templo do Morumbi. Não havia como o São Paulo derrapar, não havia como o São Paulo soluçar. Depois dessa semana turbulenta, depois do São Paulo ter perdido no meio da semana em casa para o Juventude, pela Copa do Brasil, Juventude, que também me perdoem os gaúchos, o Juventude é um clube que está hoje na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, das melhores séries do Campeonato Brasileiro. Então, é um negócio impressionante. Depois de tudo o que aconteceu, o São Paulo conseguiu perder do Juventude na quarta-feira em casa. Eu nem fiz o depois do jogo. Perdeu, foi um fracasso, um negócio terrível. Depois da invasão lá no CT, se eu sou a favor de invasão, claro que eu não sou a favor. Eu sou contra todo tipo de violência. Violência não. A violência é um ato anti-humano. É um ato anti-humano. A violência é que fica para as feras, para os animais irracionais. Eu sou contra todo tipo de violência. Violência não, repito. Agora, protestar é necessário. Protestar é necessário, acontece aí em todos os clubes grandes do Brasil e do mundo. Não é? Um time como o São Paulo, um clube como o São Paulo, não pode enfrentar uma situação como essa que está enfrentando. O São Paulo vem desde o ano passado claudicando. O São Paulo teve uma diretoria o ano passado que simplesmente desmoronou o clube. A coisa vem de há muito tempo. E no fim o seu Leco ascendeu ao poder aí, não é? Tomou a cadeira da presidência. E Leco, não há o que reclamar, Leco. Você precisa botar o clube em ordem, ou então sai, ou então renuncia. Ou então renuncia. Porque o planejamento do São Paulo para esse ano foi um planejamento mais do que ridículo. O São Paulo contratou jogadores para jogar apenas um torneio. O São Paulo perdeu seus principais jogadores. Rogério Ceni se aposentou. Isso não é culpa do Leco. Agora, o planejamento é sim. Leco, Gustavo, vice-presidente. Tem gente aí que foi submetido a inquérito lá, interno, né? A toda aquela sindicância que foi feita, e aquilo não deu em nada. Continuam como conselheiros do clube, tem gente ocupando cargo na diretoria. Eu não sei que conchavo político é esse. Agora, reclamar, dizer que porque a política está influenciando, não é a política. É São Paulo Futebol Clube. Futebol Clube. O São Paulo é futebol. E quando o futebol vai mal, quando o São Paulo se vê lá, na boca da região do rebaixamento, a revolta em todos os setores.
Então, a casa está mais do que bagunçada, Leco. A casa está mais do que bagunçada. Elenco desunido, digam o que digam, digam o que disserem. Elenco desunido, jogadores chinelinhos que não jogam, jogadores que estão aí no departamento médico há tanto e tanto tempo. Eu não vou fazer aqui agora uma relação de tantos e tantos jogadores do São Paulo que se encontram hoje no departamento médico. O departamento médico nunca esteve tão cheio. Isso é um sintoma característico de elenco desunido, de elenco que não quer jogar bola. E tá lá, metade do time do São Paulo tá lá no departamento médico. E aqueles que estão dando a cara para bater não conseguem jogar. O time do São Paulo é um emaranhado. O São Paulo contratou o Ricardo Gomes em hora errada, eu já disse isso aqui. O Ricardo Gomes é para ir lá treinar. Um clube mais pacificado, o Ricardo Gomes não tem essa personalidade que o São Paulo precisa agora. O Ricardo Gomes é um homem apaziguador, é um homem calmo, é um gentleman. E o São Paulo não precisa de gentleman agora. O São Paulo precisa de alguém que bata na mesa, que resolva o problema, que faça esse time jogar. O seu Ricardo Gomes veio e imitou o sistema do Balsa, joga no 4-5-1. O São Paulo joga fechado contra o Curitiba dentro do Morumbi. O São Paulo joga fechado contra o Juventude dentro do Morumbi, clube da 3ª divisão. E perde para o Juventude e não consegue ganhar do Curitiba. Isso é um absurdo. E culpa de quem? Se não é do técnico que arma o clube, que arma o time, é de quem? Minha que não é. O São Paulo de Denis, Bufarini, Maicon, Lianco e Mena jogou com 3 volantes no meio-campo para segurar o time do Curitiba, que tá lá para cair, que veio para não perder, que veio para jogar também todo atrás. Então, para que 3 volantes, Ricardo Gomes? Para quê? O São Paulo precisava de uma recuperação nesse jogo. Era o jogo que o São Paulo tinha para se recuperar, para sair da crise. Mas não, o homem montou o São Paulo com Hudson, Thiago Mendes e com Kelvin recuado e Michel Bastos recuado também. O São Paulo com 5 no meio-campo, deixando o pobre coitado do Chaves lá atrás e com o Cueva marcado. Porque o Curitiba também povoou o meio-campo. É assim que se faz. O São Paulo povoou o meio-campo, coloca 5 no meio-campo, contra adversários pequenos, contra adversários que vêm para não perder, e os adversários se postam todos lá atrás. Então ficam inúteis os 3 volantes. Então não adianta o seu Michel Bastos jogar atrás para ficar marcando saída de lateral, para o Kelvin jogar atrás para ficar marcando saída de lateral, porque o lateral não vai sair. Então o São Paulo tem que ir para cima do adversário. Para que 3 volantes? Então marcam o único jogador que pode armar uma jogada no São Paulo, que é o Cueva, que embora conduza demais a bola, é o arquiteto do time, é o que nós temos. Se ele estiver marcado, o São Paulo não joga. O São Paulo não joga. Então o São Paulo entrou para jogar nesse sistema 4-5-1 covarde contra o Curitiba dentro do templo sagrado do Morumbi. Ah, vão dizer, mas São Paulo perdeu muitos gols. Perdeu mesmo muitos gols. Só o Chaves perdeu 3 chances no primeiro tempo. O Mena jogou à vontade. O Mena não é dos melhores marcadores, não. Quando avançam pelo lado dele, o Mena sofre. Mas hoje o Mena não tinha quem marcar. Então o Mena jogou lá na frente. O Mena fez 3 cruzamentos. 3 cruzamentos na boca do gol onde estava o Chaves. O Chaves perdeu os 3. Cabeceou uma na mão do goleiro, a outra ele conseguiu chutar para fora e uma na frente do goleiro chutou devagarzinho na mão do goleiro. O São Paulo então perdeu as chances que teve quando o seu Mena desceu, quando o seu Mena foi ofensivo e conseguiu cruzar as bolas. O seu Chaves não conseguiu concretizar as chances do São Paulo. E mesmo assim, o São Paulo com 3 volantes e com mais 3 na segunda linha do meio do campo, 4, né? Porque tinha o Cueva também, né? Que era Hudson, João Schmidt, Thiago Mendes, Kelvin jogando ali, marcando a saída do lateral, Michel Bastos do outro lado marcando a saída do lateral direito e o Cueva jogando ali no miolo. E o Cueva ocupa aquela região geográfica, não é? Do grande círculo, né? Da roda gigante do campo um pouco mais ofensivamente. Então, o São Paulo foi 3 vezes lá. 3 ataques, o Curitiba ficava todo atrás, quando o lateral desceu, foi lançado, cruzou. E o centroavante não conseguiu fazer o gol. O Chaves não conseguiu. 3 chances e não conseguiu. E o Curitiba teve as chances dele, mesmo com esse meio campo do São Paulo.
porque o Denis fez uma defesa lá com os pés, não é que o Denis pulou para um lado, a bola foi para o outro, ainda bateu no pé dele, e teve uma outra chance em que o homem entrou em cima do Buffarini. Buffarini marca mal, hein? Lamentável, mas marca mal, marca mal. O jogador que caiu pelo lado esquerdo passou pelo Buffarini, driblou o Maicon e cruzou. O Denis saiu mal, não pegou nada. O Lianco deixou o homem entrar sozinho. A sorte do São Paulo é que o centroavante do Curitiba, que não era o Kleber Gladiador hoje, graças a Deus, o centroavante chegou atrasado, porque a bola passou por todo mundo e ele perdeu o gol. Por se o Curitiba está bafejado pela sorte, o Curitiba faz 1-0 no primeiro tempo e ganha o jogo do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo voltou do mesmo jeito. O São Paulo foi o mesmo São Paulo até os 15 minutos do segundo tempo. Ô Ricardo Gomes, como é que pode manter esse 4-5-1 depois de assistir quase 50 minutos no primeiro tempo, vendo que o Curitiba não queria nada? Que o Curitiba não queria jogar, que o Curitiba tinha vindo para se defender. Para que esperar até os 15 minutos? Por que você já não saiu logo com 2 atacantes ou 3 atacantes para pressionar o Curitiba, para prensar o Curitiba no campo dele e tentar fazer o gol? Por que, Ricardo Gomes? Porque esse medo. É o São Paulo, é o clube das 3 mais lindas cores do mundo, é o tricampeão da América, é o tricampeão do mundo. O São Paulo não pode jogar assim contra clube pequeno, dentro do seu próprio campo, dentro do seu próprio território. Faz 10 jogos iguais, 10 jogos que o São Paulo não ganha. Não ganha, o São Paulo faz água. Eu já disse aqui, o São Paulo é um time de um gol só quando acha um gol. Porque quando o São Paulo não faz um gol, ou empata ou o adversário ganha. E quando o São Paulo faz um, se o adversário fizer 2, ganha o São Paulo. E por quê? Porque o São Paulo joga todo atrás. Porque o São Paulo joga no ferrolho. Porque o São Paulo joga como um Juventus, que me perdoem os juventinos. Um Juventus dos anos 60. Porque o São Paulo joga como aquela seleção italiana. Era aquela seleção do ferrolho. Foi a primeira seleção que apresentou um ferrolho na história do futebol. Jogavam com 11 atrás. Esse é o São Paulo que nós temos. Uma vergonha ver esse São Paulo jogar. Então, até os 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo continuou tocando de lado, tocando de lado com 5 no meio do campo, contra um time que não queria nada. Até que o RG resolveu colocar o Luiz Araújo no lugar do Michel Bastos, que não estava bem no jogo. Não estava. O Michel Bastos não estava bem no jogo, devia estar abalado psicologicamente. O Michel Bastos parece que chegou a apanhar lá, no centro de treinamento. Então, o Luiz Araújo entrou. Mas Luiz Araújo vai resolver o quê? Né? O menino verde, eu já disse aqui várias vezes. Luiz Araújo, Pedro, esse tipo de jogador só vai fazer volume no time quando o time estiver ganhando, assentado, pacífico, tranquilo, ganhando de 4 ou 5. Aí você põe lá o menino da base. E o menino da base vai acompanhar aquela euforia, vai acompanhar aquele ritmo e vai cair nas graças da torcida. Mas entrar para decidir, não dá. Então o Luiz Araújo entrou aos 15 e foi jogar pelo lado direito. Começou pelo lado esquerdo, né? Mas aos 27 ele trocou, tirou o Kelvin. Dessa vez o Pedro entrou, teve mais tempo para jogar. O Pedro entrou aos 27, no lugar do Kelvin. Então o Ricardo Gomes disse assim, lavo as minhas mãos. E colocou Pedro do lado direito, no lugar do Kelvin. Ele colocou o Pedro no lugar do Kelvin, mas o Pedro foi jogar encostado no Chaves dentro da área. E o Luiz Araújo, que havia entrado no lugar do Michel Bastos e que no começo, que jogou durante 10 minutos pelo lado esquerdo, passou pelo lado direito. Então ficou o Luiz Araújo aberto pelo lado direito, com o Pedro encostado no Chaves na área. Mas mesmo assim, o São Paulo não conseguiu achar o gol com essas 2 crianças, com esses 2 meninos, que eu já disse, não podem ser os salvadores da pátria, porque falta elenco ao São Paulo, porque falta jogador de peso. Está virando algo lamentável assistir aos jogos do São Paulo, jogando nessa retranca e sem qualquer opção. Porque quando se olha para o banco do São Paulo, quem é que se encontra? O que é que se encontra? Nada, absolutamente nada. Cadê o Ítalo? Tá lá, no departamento médico. O Ítalo é um jogador mais experiente, 26, 27 anos. Cansou de fazer gol no São Paulo, lá pelo Audax. E aí, chegou, não joga, né? Não joga, se machucou. Cadê o Gilberto? Gilberto, quem é que foi buscar o tal Gilberto? O Gilberto foi lá, estava lá nos Estados Unidos, fim de carreira.
Aí o São Paulo foi contratar esse jogador. Quem é que teve essa visão extraordinária de trazer Gilberto pro São Paulo? O Gilberto veio, jogou 2 jogos aí, entra, não faz nada e agora tá machucado. É outro que tá lá no departamento médico. Cadê aquele Daniel que arma o jogo pelo meio? Joga uma, se machuca, fica 5 fora. E assim vai o São Paulo. Assim vai o São Paulo rondando a região, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2016. Eu estou cada vez mais temeroso com a situação que o São Paulo vive neste Campeonato Brasileiro. O São Paulo, nesse esquema 4-5-1, jogando acovardado dentro do próprio templo sagrado do Morumbi, não sei onde vai chegar. Não sei onde vai chegar. A Copa do Brasil, só de binóculo. São Paulo agora tem que ganhar lá dentro, lá no Giacone, lá em Caxias. Eu não acredito que o São Paulo vai ganhar lá, vai fazer 2 gols e vai ganhar lá. Não acredito, eu não acredito. Pode ser, quem sabe? Os deuses estarão ao nosso lado. Então, Copa do Brasil, esqueçam. O jogo do São Paulo, o campeonato do São Paulo este ano é para não cair. Infelizmente, para não cair. Foi mais um desastre que o São Paulo protagonizou no Templo Sagrado do Morumbi neste domingo com o jogo contra o Coritiba. O São Paulo teve chances no primeiro tempo, não conseguiu concretizar em gol. No segundo tempo teve 1 ou 2 oportunidades, mas o time se afobou completamente. O senhor Ricardo Gomes montou pessimamente o time no aspecto tático uma vez mais e depois substituiu no desespero, tentando fazer o time jogar com 3 atacantes, mais 2 meninos absolutamente imaturos para resolver o problema do time. O São Paulo não tem elenco, a diretoria do São Paulo está claudicando, a diretoria do São Paulo está pisando em ovos, a torcida do São Paulo está revoltada, há até excesso de revolta. Eu não concordo com a violência que fique para as feras, para o ser humano é que fique a inteligência e o raciocínio, mas o que eu sei é que, no frigir dos ovos, a situação do São Paulo, em todos os aspectos, vai de mal a pior. Era isso que eu tinha a dizer. Infelizmente, depois de mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo soluça, onde o São Paulo derrapa, onde o São Paulo decepciona a sua imensa e devotada torcida. São Paulo 0, Coritiba 0, é o desfecho deste espetáculo lastimável que nós vimos neste domingo tão lindo em São Paulo, que merecia um Morumbi lotado e uma vitória de goleada do tricolor mais querido do mundo. Vamos esperar que as coisas melhorem. Vamos orar. Vamos esperar que o São Paulo se pacifique dentro e fora do campo. Vamos esperar que esse elenco, afinal de contas, se decida a perceber que esta camisa é uma camisa que vale ouro. É uma camisa de um peso extraordinário. É uma camisa que pertence a um clube tricampeão mundial de futebol. Sejam todos felizes e paz, apesar de tudo, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.